começando o nosso curso de doutrinas cristãs. Na verdade, o que vamos oferecer aqui é uma exposição do Credo dos Apóstolos. E eu gostaria de começar essa matéria indicando alguns livros que julgo ser úteis para aqueles que quiserem não só aprofundar mais o tema, mas ampliar algumas das ideias que vão ser divididas com vocês nessas aulas. O primeiro livro que eu gostaria de recomendar é esse livro chamado Teologia Sistemática. Ele, na verdade, é o antigo Teologia Cristã, publicado por Edições Vida Nova. Ele é uma apresentação mais simples daqueles pontos mais importantes da fé cristã. Ele é escrito especialmente para classes de introdução à doutrina cristã, introdução à teologia sistemática. Pode ser usado, por exemplo, para ajudar alunos de primeiro ano de um seminário a ter uma visão panorâmica das doutrinas principais da fé cristã. E outro livro que eu indicaria seria essa Teologia Sistemática, que é uma versão muito mais ampliada daquele primeiro livro, onde eu e Alan Myatt, um colega e amigo, nós tentamos mostrar a relevância da fé cristã no contexto brasileiro, mas também mostrar a base bíblica das doutrinas principais da fé cristã, oferecendo a base exegética em diálogo com a história da igreja. E um terceiro livro, que eu recomendaria também com muito gosto, é esse livro de Alistair McGrath. Ele é um livro um pouco diferente, ele não é uma teologia sistemática, por assim dizer. Ele, na verdade, é muito mais uma introdução à teologia cristã, onde esse teólogo irlandês ele dá as várias opções que os estudiosos, os estudantes da teologia cristã podem ter na medida que eles vão estudando cada tópico da teologia sistemática. Então, ele não vai dar propriamente dita a posição dele, mas vai dar as várias opções que cristãos e evangélicos têm defendido ou exposto no decorrer da história da igreja. Eu recomendaria também um livro sobre o Credo dos Apóstolos, que em breve será lançado pela editora Fiel. Esse livro é de minha autoria, e ele resume, em parte, ou em grande medida, o que nós vamos estar estudando nessas aulas sobre a doutrina cristã. Então, nós vamos começar esse primeiro bloco aqui de questões mais introdutórias, ligadas à história do credo e à história da doutrina. E eu queria começar com uma frase de Jaroslav Pelikan. Ele é um grande erudito aí na área de história do pensamento cristão, falecido alguns anos atrás. Ele começa a sua obra magna, que é uma história do pensamento cristão em 5 volumes, com a seguinte frase: o que a Igreja de Jesus Cristo crê, ensina e confessa com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. A igreja cristã não seria a igreja como a conhecemos sem a doutrina cristã. O que Pelikan está destacando aí é que o cristianismo ele é confessional, desde as suas origens. E para mim é bem legal que essa frase que está sendo destacada aqui é justamente as primeiras palavras da obra magna dele sobre a história do pensamento cristão. O ponto dele é que a igreja de Jesus Cristo, de fato, crê, ensina, confessa uma doutrina cristã ou um ensino cristão baseado na palavra de Deus. E a igreja não seria igreja sem esse ensino cristão, sem essa instrução cristã. O que nós queremos é oferecer, então, aqueles pontos principais da doutrina cristã à luz do Credo dos Apóstolos. E lembrando que esse Credo dos Apóstolos, como nós vamos ver nessas aulas, ele é uma apresentação daquele ensino bíblico, que é ortodoxo e consensual, como Vicente Lérins escreveu nos Primórdios da Igreja, que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos. Então, o alvo aqui nessas aulas não é oferecer uma visão muito detalhada da fé cristã, não é destacar alguns elementos polêmicos da fé cristã, mas é poder expor ao nosso ouvinte aqueles pontos que são bíblicos, ortodoxos e consensuais que têm sido criados pelos cristãos em todos os tempos, aí, desde a fundação da igreja, desde os primórdios da igreja. Então, esse é o nosso alvo aqui, ao expor o conhecido Credo dos Apóstolos. Vamos ao texto do Credo, então. A nossa tradução, a tradução que nós vamos seguir aqui, diz assim: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Talvez a pessoa, o nosso estudante mais criterioso, deve ter notado algumas diferenças dessa versão do credo para versões que são comumente empregadas, especialmente em igrejas evangélicas como a luterana, ou metodista, ou presbiteriana. Eu quero chamar a atenção de vocês a alguns detalhes. Primeiro, o uso da vírgula no primeiro artigo. Geralmente, o credo tradicional das igrejas protestantes diz: creio em Deus, o Pai, vírgula, Todo-Poderoso. Eu tomei a liberdade de mudar aqui o lugar da vírgula, dizendo, então, creio em Deus, vírgula, o Pai Todo-Poderoso. Mais para frente vou explicar por que essa opção. Aqui eu estou seguindo o catecismo, ou a estrutura do catecismo católico, a pontuação sugerida pelo catecismo católico. No segundo artigo, diferente das versões tradicionais que ou omitem o descer aos infernos, ou traduzem desceu ao Hades como desceu aos infernos, eu sigo também a tradução do catecismo católico, desceu à mansão dos mortos. E quando nós formos tratar do artigo 2º, nós vamos debater essa questão aí, porque essa sugestão nova de tradução. E no terceiro artigo, diferente de todas as versões tradicionais, você não tem, creio, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, etc., porque, primeiro, os credos antigos, até o 10º século, seguiam essa tradução que nós estamos empregando aqui. E, segundo ponto, como nós vamos ver quando debatermos esse terceiro artigo, como Calvino destaca, não é apropriado dizer creio na Igreja ou creio na comunhão dos santos, na mesma medida que a gente crê em Deus, o Pai, crê em Jesus e crê em Deus, o Espírito Santo. Mas vamos debater isso no ponto apropriado. Essa questão é importante para destacar nesse começo aqui de apresentação, alguns detalhes que tornam um pouco diferentes o texto do credo, como nós estaremos expondo nessas aulas. Ok, nós temos aí uma breve introdução, destacando a necessidade do cristianismo ser confessional, ou cristianismo afirmar essas doutrinas cristãs. Nós temos o texto do credo, e por ele a gente já vê que nós vamos tratar aquilo que é mais básico na Bíblia, mas também ortodoxo e consensual entre os cristãos. Então a gente começa agora a entrar em questões ligadas à formação do credo. Por que ele tem sido chamado de símbolo de fé? Por que ele tem sido chamado também de credo dos apóstolos? Então, diversas noções. Em primeiro lugar, vamos começar de trás para frente. O credo tem sido chamado dos apóstolos, ou credo apostólico, porque tinha sido sugerido, era sugerido no passado, até o século XIV, século XV, que o credo nasceu justamente quando os apóstolos, em obediência ao comando de Jesus de fazer discípulos em toda a terra, eles, na hora de se separar, cada um dos apóstolos deu um artigo. Então, o credo original teria 12 artigos, e cada artigo teria sido dado por um apóstolo, e juntos eles compuseram o credo, chamado Credo dos Apóstolos, ou Credo Apostólico. Só que essa posição não é calcada em fatos históricos. Os estudiosos têm mostrado que essa posição aí não tem base na história. Na verdade, o credo é chamado Credo dos Apóstolos, ou Credo Apostólico, não porque ele foi escrito pelos apóstolos, mas porque ele contém a doutrina apostólica, como a gente descobre no Novo Testamento e também, obviamente, na base do Novo Testamento, que é o Antigo Testamento. Então, esse documento é chamado Credo dos Apóstolos, não por ter sua origem supostamente aí nos 12 apóstolos, mas porque ele, na íntegra, reflete o ensino apostólico como revelado no Antigo e no Novo Testamento. Para aqueles que gostam de estudar a formação do texto do credo, um ponto importante a destacar é que o texto que nós temos hoje é o produto de uma série de textos que já estavam sendo elaborados desde o 3º século até mais ou menos o século VI, século VII. Aqueles que estudam a formação do credo apostólico têm notado pelo menos 12 ou 13 fragmentos ou textos que
lembram muito o credo apostólico e que eram citados e usados na liturgia, na pregação, no ensino, seja na Igreja Oriental, a partir do terceiro século, né? Já na tradição de Hipólito de Roma, você já tem um fragmento do credo, pelo menos o segundo e o terceiro artigo estão explícitos no texto de Hipólito. Já no século IV, Ambrósio, ele já refere ao credo dos apóstolos. Os pais da igreja chamavam esse texto trinitário, né, sempre desde suas origens o texto era trinitário, de regra de fé ou tradição. E um ponto importante de se destacar aqui é que eles não entendiam tradição como algo ao lado da Sagrada Escritura ou algo que fosse igualmente importante tanto quanto a Sagrada Escritura. Já desde os primórdios da igreja entendia que a Escritura é a base da autoridade, é o fundamento da pregação, do ensino e da liturgia e da vida cristã, inclusive, mas a tradição seria um resumo, a gente já vê isso no Novo Testamento, um resumo do ensino bíblico total, sobre o qual não poderia haver debate nenhum, não seria matéria de debate ou de dúvida alguma. Então, por isso, os pais da igreja usavam a palavra do Novo Testamento, tradição, para se referir a essa regra de fé que a gente depois veio a conhecer como credo dos apóstolos. Então, o documento que nós vamos expor aqui, ele é fruto da confissão de fé da igreja, especialmente no âmbito do batismo cristão e da liturgia cristã. Então, desde da tradição apostólica de Hipólito, a igreja sempre, em momentos-chave da vida cristã, como batismo, como culto, a igreja sempre confessando Deus como Pai, Filho, Espírito e as consequentes obras de cada pessoa da deidade. Então, daí o nosso credo ser chamado credo dos apóstolos, porque ele reflete a doutrina apostólica como a gente aprende na Sagrada Escritura. Mas o credo também é conhecido como símbolo, ou símbolo de fé, o símbolo apostólico. De onde vem essa expressão? Ela é interessante, o uso da expressão é interessante, porque ela destaca a seriedade da doutrina cristã e a seriedade do ensino cristão. No exército romano, quando duas unidades militares tinham que se separar para enfrentar o inimigo no campo de batalha, os legados daquelas legiões, eles pegariam um vaso, partiriam um vaso, e cada legado, cada comandante de legião ficaria com um pedaço do vaso. No caso, eles precisarem trocar mensagens no campo de batalha, e você deve lembrar que o campo de batalha na antiguidade era bem diferente do atual, era fluido, os exércitos ficavam separados por florestas, por mata densa, outras vezes por rios, eventualmente desertos, muito terreno para se cobrir. Como que um comandante de legião ou de uma corte romana saberia que a mensagem que ele recebe procede de outra unidade militar que é companheiro no campo de batalha? Então eles pegariam esse vaso, partiriam esse vaso, cada um dos comandantes ficaria com um pedaço do vaso, pedaços que se encaixassem uns nos outros. E uma vez separados do campo de batalha, quando houvesse necessidade de mandar um mensageiro para outra unidade militar, seja para reorganizar o exército, contra-atacar ou fazer uma manobra de cerco, esse mensageiro levaria o pedaço do vaso com ele e, ao chegar no acampamento da outra unidade militar, ele se apresentaria aquele general com um pedaço do vaso, e se os dois pedaços se encaixassem, então você tinha ali a comprovação de que a mensagem recebida era uma mensagem fidedigna e que deveria ser encarada com a devida seriedade. Então, a igreja cristã adaptou essa linguagem do âmbito militar para o âmbito da fé. O símbolo da fé, o credo, símbolo apostólico, também como conhecido, se tornaria esse meio de reconhecimento entre irmãos na fé. Então, a forma de saber se cristãos são de fato cristãos é se eles poderiam juntos repetir o credo e concordar sem nenhuma ambiguidade, sem nenhuma dúvida com o que estava estabelecido naquele documento. Então, daí o credo ser também chamado algumas vezes, principalmente na tradição católica, mas também na tradição luterana, de símbolo de fé. Isto é, o credo seria um meio de reconhecimento entre aqueles que sustentavam a verdadeira fé bíblica. Um ponto importante aqui é que a igreja criou outros mecanismos de identificação no mundo antigo, na antiguidade clássica. E
você precisa lembrar que a igreja estava sendo perseguida severamente, havia uma pressão muito forte do império para que o cristão abandonasse a sua fé e queimasse incenso para o César como se ele fosse o único senhor, e algumas vezes até para o César como divindade, em alguns momentos das perseguições do segundo, terceiro século. Então, a igreja criou uma série de mecanismos de reconhecimento mútuo para que o cristão não ficasse vulnerável diante das perseguições. Então, você tem, por exemplo, talvez o mais famoso exemplo de um símbolo de reconhecimento mútuo seja o ictus, o famoso desenho do peixe. O peixe, em grego, seria um acróstico, ictus, para Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, se um cristão estava na feira, ou no mercado, ou em algum local, ou em alguma conversa, ele identificasse ou supusesse que o seu interlocutor, ou a pessoa com que ele está tratando, fosse cristão, ele muito discretamente desenharia na poeira, ou mesmo na areia, um sinal assim, e se a outra pessoa fosse cristã, ela completaria o desenho dando o formato de peixe. Ou algumas vezes o cristão faria direto o desenho do peixe e o outro responderia com um desenho também igual. Então, a ideia de chamar o credo dos apóstolos de símbolo apostólico, símbolo de fé, essa noção aí de tratar o credo dessa forma, está dentro de um contexto maior da necessidade do cristão a se preservar, também preservar os ensinos cristãos mais básicos, sem qualquer debate ou qualquer dúvida. Então, daí o documento que a gente tem em mão ser chamado de símbolo de fé. Então, o credo sendo tratado aí como um símbolo apostólico, símbolo de fé, uma forma de reconhecimento entre cristãos. Uma pergunta que se impõe agora é: por que não há creio na Escritura? É interessante que o credo já começa falando de Deus, e ele cita vários pontos importantes da vida de Jesus Cristo, fala do Espírito Santo, mas não há nenhuma afirmação, creio na Escritura. Crer na Escritura se tornou uma questão vital para a igreja do século XVIII para cá, por conta do impacto do iluminismo. Desde que o racionalismo se tornou uma visão dominante no Ocidente, a Escritura foi colocada debaixo de severo escrutínio, de crítica pesada. Então, essa questão se tornou uma questão muito importante, principalmente em comunidades no mundo de fala alemã, no mundo de fala inglesa, também no mundo de fala portuguesa. A necessidade de confessar a Escritura como palavra de Deus inspirada, como revelação de Deus para nós. Mas por que o credo não tem creio na Escritura? Porque, como o reformador Calvino destaca, ele nada contém de doutrina humana. Pelo contrário, é uma coleção de testemunhos certíssimos da Escritura. Linha a linha, e o nosso desafio vai tentar notar isso, o credo pressupõe que ele é bíblico em cada ponto, que cada frase do credo tem não só respaldo da Sagrada Escritura, mas seria uma derivação direta do texto bíblico. Então, o credo não tem uma linha afirmando a crença na revelação de Deus na Sagrada Escritura, porque o credo depende integralmente da Sagrada Escritura. Se a Sagrada Escritura não é inspirada e revelatória, então cada linha do credo não faz muito sentido para o fiel. Então, daí o credo não ter essa pergunta ou essa afirmação melhor, creio na Escritura. Ele é uma coleção, como diz Calvino, de testemunhos certíssimos da Escritura Sagrada. A gente pode talvez já começar a pensar, por exemplo, o que a Bíblia fala de Deus como Pai, o que a Bíblia fala de Deus como o Todo-Poderoso, o que a Bíblia fala de Jesus Cristo como nascido da Virgem própria do Espírito Santo, e tentar trazer à memória o ensino bíblico quanto a cada uma dessas cláusulas, desses artigos de fé. Então, nós temos aí um documento que ele pressupõe a veracidade e a inspiração da Sagrada Escritura. Ele pressupõe que a Sagrada Escritura é revelatória e uma revelação confiável. E todas as afirmações do credo são respaldadas, são quase que citações diretas do texto bíblico. Ok, essas são algumas questões introdutórias ligadas à
a história do texto, do credo, do uso do credo na igreja primitiva. Vamos começar a entrar, então, diretamente no nosso documento aqui. E nós vamos começar tratando da primeira palavrinha, creio, uma palavra bem importante aí na estrutura do credo. O credo foi escrito em latim, esse é um ponto importante. E suas palavras iniciais são credo in Deum, creio em Deus. Como Magrath diz, essas palavras em latim são tradicionalmente traduzidas por creio em Deus. Mas ele sugere que traduções bem mais precisas seriam: tenho confiança em Deus, deposito minha confiança em Deus, ou apenas confio em Deus. A tradução tem o objetivo de expressar uma declaração bem mais vigorosa, e esse é um ponto importante aqui nessa questão introdutória ligada à primeira palavra do credo. Algumas vezes a gente pode repetir esse documento de forma mecânica, fria, meramente concordando intelectualmente com o documento. Mas originalmente a expressão creio, ela exigia um compromisso vital daquele que profere o credo. A ideia aqui é que aquele que profere o credo, ele está demonstrando uma confiança em Deus, ele como se agarra em Deus quando ele confessa sua fé nele mesmo, no próprio Deus. Então, o creio aqui implica uma resposta pessoal daquele que profere o credo. Ele, diferente do credo niceno, que começa dizendo, né, cremos, sendo um credo eclesiástico, um credo para toda a comunidade de fé, um credo que a comunidade cristã junta profere, o creio exige uma resposta pessoal daquele que assim o profere. Então, nesse sentido, creio implica confiança, compromisso e obediência. Em outras palavras, para proferir apropriadamente o credo dos apóstolos é necessário ter fé salvadora, é necessário descansar em Cristo, é necessário colocar sua fé em Jesus, no Pai e no Espírito, como credo assim o professa, como nós aprendemos de Deus no credo. Aqui nós lembramos de John Wesley, o grande evangelista, já era formado em teologia, já tinha doutorado em teologia por Oxford, já tinha servido na faculdade, pregado na faculdade. Ele foi destacado para ser missionário na Geórgia, nas 13 colônias nos Estados Unidos. Seu ministério lá foi um completo fracasso, por assim dizer. Vários problemas ele enfrentou ali, criou outros problemas também. Ele, na ida, passou uma experiência traumática de estar num barco no meio do Atlântico, numa tempestade violentíssima. Ele teve um profundo medo da morte naquele momento. Ele ficou muito impressionado com alguns crentes morávios que estavam cantando e louvando no meio da tempestade. Ele não conseguia entender como aquelas pessoas tinham segurança no meio daquela tormenta terrível no meio do Atlântico. Você pode imaginar um barco de 30 metros, mais ou menos, no máximo, sendo jogado para lá e para cá no meio dessa tempestade, Wesley ali aterrorizado. Quando ele volta para a Inglaterra, ele é exortado por um desses irmãos morávios a ir na rua Aldersgate, onde havia uma reunião dos morávios, e participar de cultos ali. E ele, muito a contragosto, acaba indo numa dessas reuniões. Na reunião que ele vai, o líder, eu tentei achar o nome da pessoa, não consegui, não descobri o nome de quem estava dirigindo aquela reunião, mas o fato é que aquela pessoa que dirigia aquela reunião não estava pregando, ele estava lendo o prefácio que Lutero havia escrito em 1522, a Epístola de Paulo aos Romanos. E enquanto aquele homem fazia aquela leitura, alguma coisa mudou para John Wesley. Ele diz: à noite de 24 de maio de 1732, fui muito a contragosto a uma sociedade, a uma reunião na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio do comentário de Lutero sobre a Epístola aos Romanos. Por volta de 15 minutos para as 9 horas, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti o meu coração extremamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo somente, para a minha salvação, e foi-me dada a certeza de que Ele havia levado os meus pecados, os meus próprios, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Mais para frente, John Wesley vai dizer que ele teve trocada a fé de um escravo pela fé de um filho. Tudo mudou para ele naquela reunião. Antes, ele estava convicto
da veracidade das doutrinas cristãs. Ele estava se aplicando a ter uma vida metódica, daí ele, o grupo que o seguiu, ser chamado de metodistas. Eles tinham uma visão bem estrita, bem séria da vida cristã e da santificação, mas ele não tinha fé salvadora até aquele momento, ele não descansava nos méritos de Cristo, mas na medida que ele ouviu a leitura daquele prefácio, alguma coisa mudou para ele, e agora ele tinha de fato fé salvadora. Essa transformação que Wesley provou, a certeza de que Cristo havia levado os seus pecados e o havia salvo da lei do pecado e da morte, é o que é requerido ao proferirmos a primeira palavra do credo. Quando nós dizemos creio em Deus, o que o credo está requerendo da gente é que a gente de fato tenha confiança, tenha um compromisso, a gente obedeça a revelação de Deus, depositando nossa confiança naquilo que é revelado de Deus para nós na Sagrada Escritura, como resumido no credo apostólico. Nesse sentido, então, a gente precisa lembrar que as Escrituras não contêm a menor tentativa de provar a existência de Deus. Você não vai ver na Sagrada Escritura autores canônicos tentando provar que Deus existe pela criação, 5 provas racionais baseadas na criação a respeito da existência de Deus, Deus seria o móvel não movido. A Sagrada Escritura não tenta provar a existência de Deus pela criação. A Escritura já pressupõe que Deus existe. A gente pensa em Gênesis capítulo 1, o autor sagrado ali, ele já pressupõe que há um Deus todo-poderoso, infinito, eterno, e que pela palavra do seu poder cria todas as coisas. O texto já começa dizendo que no princípio Deus criou no princípio todas as coisas. Nesse sentido, se a Escritura não contém uma tentativa de provar a existência de Deus, do outro lado, então, a Escritura exige fé daqueles que se aproximam de Deus. Como a gente aprende nos Evangelhos, o que toda pessoa que se aproxima da Escritura, da revelação de Deus, precisa dizer é: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a aproximação apropriada de homens e mulheres a Deus, como ele se revela na Escritura, e como a gente vai ver aqui o que a Escritura, em resumo, ensina para a gente. Nesse sentido, quando o cristão confessa sua fé, ou quando um homem ou uma mulher confessa que coloca fé em Deus, Pai, Filho e Espírito, ele está deixando claro que ele é pecador e dependente da graça de Deus. Como um colega dizia no passado, a fé é literalmente estender mãos vazias para Deus. Quando nós dizemos creio em Deus, o que nós estamos confessando é que a gente não tem nada em nossas mãos para segurar, a gente não tem nada para oferecer como troca a Deus, como barganha a Deus. Nós precisamos dele e de tudo que ele dá de si mesmo em Cristo, mas também no Espírito Santo. Nesse sentido, as últimas palavras de Lutero são muito apropriadas aqui para resumir esse ponto. Ele, nas suas últimas palavras, disse: somos mendigos, essa é a verdade. Em outras palavras, tudo que temos é recebido por graça. Mesmo que a gente sabe a respeito de Deus na Sagrada Escritura, na sua revelação na Sagrada Escritura, vem por meio da graça divina. Nesse sentido, a gente não tem nada para barganhar com Deus, a gente realmente estende mãos vazias para Ele. Uma ilustração aqui é a ilustração que vem de uma pessoa doente. A pessoa está acamada, está adoentada, quando alguém vai oferecer remédio para ela, ela simplesmente estende as mãos, não há mérito nenhum da parte dela em estender as mãos para receber uma medicação. O mérito está em quem dá a medicação para ela. A mesma coisa, algumas igrejas elas fazem trabalhos de rua com aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mendigos e outros, e algumas vezes essas comunidades vão dar mantas e sopa ou algum tipo de comida, não há mérito nenhum naquela pessoa que está na rua em estender a mão para pegar um prato de sopa ou receber um casaco, a manta. O mérito está em todo quem dá. Nós somos piores do que doentes, segundo o veredito da Escritura. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. Nós éramos piores até do que mendigos. Isaías vai dizer que as nossas vestes antigas eram como trapos imundos, sujos.
quando nós estendemos as mãos para Deus em revelação, nós estamos dizendo que tudo que nós precisamos está nele, está fora de nós, não em nós mesmos. Nós precisamos de Deus, como ele se revela na Escritura, Deus Pai, Filho e Espírito, nele cremos, nele confiamos, nele estamos comprometidos, a ele apenas obedecemos. Nesse ponto aqui, nós precisamos lembrar que a fé também é um dom de Deus. Se ela é requerida de nós, se a fé é exigida de nós, do outro lado, nós precisamos confessar que só conseguimos chegar à fé porque o Espírito Santo assim opera em nosso coração. Se não fosse a obra do Espírito Santo, nós nunca conseguiríamos ter fé. O que Deus, na sua revelação na Escritura, faz conosco aqui, é nos colocar literalmente numa encruzilhada. De um lado, nós somos conscientes da nossa necessidade. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos da palavra dele, da salvação dele, da graça que vem dele. Mas, do outro lado, nós não conseguimos alcançar Deus. Se de um lado nós necessitamos de Deus, do outro lado nós somos incapazes de nos mover para Deus. Os nossos pecados pesam sobre nós. Eles nos escravizam, eles nos viciaram naquelas coisas que são de baixo. Nós precisamos, então, de que Deus venha e abra nosso coração, abra nossos ouvidos, ilumine nossa mente, para que a gente, de fato, confie, se comprometa e obedeça a Deus em revelação. Então, nesse sentido, a fé também é essa fé que confessa, essa fé que diz creio, ela é um dom que procede de Deus, é um dom concedido pelo Espírito Santo. Isso não deveria causar choque na gente, porque é assim que a igreja tem confessado desde os primórdios. Mesmo a igreja medieval, nos seus documentos oficiais, a gente pode pensar no Sínodo de Orange e outros 2 sínodos ocorridos aí no século VIII, século IX, a igreja sempre confessou que há uma obra primeira que nos ajuda a ter fé. Isto é, o Espírito Santo opera antes, ele vem antes, amaciando o nosso coração, preparando o nosso coração para que a gente venha colocar fé em Deus como ele se revela. Então nós precisamos aqui, ao mesmo tempo que lembramos que somos mendigos, que nós precisamos clamar para que Deus nos ajude em nossa falta de fé, que nós somos dependentes da graça dele, a gente tem que lembrar também que se nós conseguimos depositar fé em Deus, ou se nós temos uma fé salvadora em nosso coração, isso se dá pela obra do Espírito Santo operando em nós. Então, esses são alguns pontos aí envolvidos nessa primeira palavrinha do nosso documento, creio. Indo além, a gente lembra aqui que, de um outro aspecto, o crer está acima e além daquilo que nós podemos saber por meio da experiência e da razão. A gente aqui confessa os limites do nosso intelecto. Se de um lado nos é exigido crer em Deus, em revelação, como Pai, Filho e Espírito, do outro lado, algumas vezes nós vamos ter que confessar que nós não entendemos completamente ou cabalmente aquilo que nós estamos confessando e crendo. Isso é especialmente importante quando a gente pensa na doutrina da Trindade. Isso tem a ver, inclusive, com a forma como eu reorganizei a estrutura do credo, como a gente vai ver mais adiante. O ponto é que, se de um lado nós somos chamados a crer em Deus como ele se revela, como Pai, Filho e Espírito, do outro lado a gente precisa confessar os limites da razão. Como Millard Erickson diz na sua doutrina cristã, no seu livro de doutrina cristã, especialmente aqui pensando na Trindade como exemplo para esse ponto, tente entendê-la e perderá sua mente, tente negá-la e perderá sua alma. Então, há limites para a nossa razão. E a gente precisa saber que, algumas vezes, crendo, nós vamos precisar confessar que estamos diante de um mistério que, pelo menos desse lado da existência, a gente não tem como entender plenamente. Então, o crer está acima e além daquilo que a gente pode saber por meio da experiência e da razão. A gente aqui confessa que a gente está, talvez, em algum momento, diante do mistério ou diante de um paradoxo, nunca de uma contradição. Deus, ele não fala com a língua dividida, então Deus não se contradiz. Mas, algumas vezes, nós vamos estar diante de alguns temas
importantes da fé cristã, que nós vamos precisar confessar os limites da nossa razão. Isso é especialmente importante para aqueles cristãos que não têm muito tempo para estudar, para se dedicar a um estudo mais denso da fé cristã, ou para aqueles cristãos que realmente têm alguma dificuldade de compreensão. Eles podem não entender ou não saber explicar em detalhes o mistério, por exemplo, da Trindade, que nós estamos tratando aqui como exemplo. Mas o que é importante para esse fiel é que ele creia e se comprometa e obedeça e confesse que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma questão básica, ainda que ele não possa racionalmente elaborar a doutrina, ele precisa confessar essa doutrina, mesmo reconhecendo os limites da sua razão. Agostinho foi brilhante em tantas questões, mas nessa questão da fé ele também tem uma percepção muito legal para a gente. Ele diz: portanto, creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Então, Agostinho destaca os limites da experiência e, sobretudo, da razão para lidar com a fé cristã. Então, esses são alguns pontos aí importantes ligados aí a essa expressãozinha creio, que basicamente funciona como uma introdução da nossa exposição do credo.